Salve, salve, gurizada, tudo certo com vocês? Eu sou o Matheus Girardello, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Se tu ainda não tá inscrito, já te inscreve, principalmente já deixa teu like, tá? Fazendo isso, toda vez que tiver conteúdo novo, tu vai estar recebendo em primeira mão. Gurizada, vamos lá, tô vindo na noite dessa segunda-feira para comentar muito sobre as questões de bastidores que envolvem essa decisão entre Ceará e Inter lá em Fortaleza, tá? Porque tem bastante mudanças acontecendo nas últimas horas e é muito importante a gente ficar de olho, ficar atento a tudo que tá acontecendo no Beira-Rio, fechado? Antes, confere e deixa o teu like, dá essa moral pro Gira, tá? Vamos lá, gurizada, porque durante a semana até tinha me chamado a atenção, tá? Porque a gente vive um período de data FIFA, o Inter acabou folgando no domingo e também na segunda-feira da semana passada e voltou aos treinamentos na terça-feira à tarde. O que me chamou a atenção naquele primeiro momento? É comum que normalmente no domingo os jogadores tenham folga quando tem esse período de data FIFA. É algo tradicional. Porém, estava marcado lá no site do Inter, estava agendado que teríamos treinamentos durante a semana toda. Novamente, na segunda-feira, se teria um novo calendário, a partir disso, a gente já saberia que iniciaria a preparação para o jogo diante do Ceará. A grande alteração em tudo isso é que houve uma mudança nesse planejamento. E aí chama atenção, né? Porque se tu faz um planejamento na terça-feira, apontando que treinará de maneira contínua até a próxima quarta-feira antes de viajar, que é o que o Inter faz tradicionalmente, tudo certo. A grande novidade seria justamente não ter esse descanso. O Inter coloca um descanso nesse meio tempo, faz uma pausa nesse domingo, faz uma recuperação física, como é tratada no Beira-Rio, e a partir disso os jogadores descansam. O Inter se apresentou nessa segunda-feira, fez seu treinamento e amanhã fará seu último treinamento em Porto Alegre. Por que isso, Gira? E vamos lá, porque é muito importante, principalmente essa situação que está acontecendo de mudanças, principalmente de mobilização no Beira-Rio. Porque o Inter normalmente costuma viajar um dia antes da partida. Não é só agora que isso acontece. Na Copa do Brasil aconteceu assim, na Copa Libertadores aconteceu assim, nos jogos importantes. Então é muito raro o Inter viajar com 2 dias de antecedência. É claro, às vezes alguma situação onde é um jogo emendado no outro, às vezes, poxa, um jogo no Rio de Janeiro e outro na Bahia. Tu aproveita e faz a mesma escala e assim não precisa retornar para Porto Alegre. Mas o Inter acaba viajando para o Nordeste na terça-feira, ou seja, treina pela manhã e logo na sequência já viaja para Fortaleza para se preparar para enfrentar o Ceará na quinta-feira. Uma outra mudança de bastidor que a gente tem é porque nos últimos dias, desde aquele jogo diante do Atlético Mineiro, o José Olavo Bisol concedeu entrevista coletiva e ficou marcado que teríamos coletiva todo pós-jogo, depois de, claro, Ramon e Emiliano falarem. Alguém da direção iria comentar sobre a situação do Inter, sobre a situação da arbitragem, enfim, tudo que fosse polêmico durante aquela semana, porque se entende que sim, precisava conversar com o torcedor. O José Olavo Bisol conversa depois do empate diante do Atlético Mineiro, no Beira-Rio, onde o Inter tinha um jogador a mais desde a primeira etapa. É uma conversa no qual não agrada tanta gente assim, mas aí é uma outra questão. Eu não tô aqui para definir se foi positivo ou não a fala. O importante é que falou. No jogo seguinte, o Inter fez um jogo muito decisivo lá no Nordeste também, diante do Vitória. O Inter acaba perdendo para a equipe baiana por 1-0 e se esperava muito que nessas condições duas pessoas falassem. O presidente Alessandro Barcelos e também Andreas Nicolás D'Alessandro. Porém, não foi o que aconteceu. Nenhum dos dois apareceu para falar. Quem veio falar foi André Mazuco. A fala do Mazuco ela foi muito conturbada, tá? Ela foi muito repercutida na mídia do Rio Grande do Sul, principalmente por ele ter desconversado sobre a situação do Inter, ter falado sobre o Inter estar participando na parte de baixo da tabela, então isso acabou repercutindo muito no Rio Grande do Sul, acabou incomodando diversos torcedores, porque o Inter não queria admitir, não queria revelar como se fosse algo misterioso, que estava participando da parte de baixo da tabela, e aí o Inter acabou não comentando sobre isso. No jogo seguinte, e aí até a informação do Leonardo Meneghetti, tá? Lá do Debate Raiz, onde ele acaba comentando que teria o rodízio e já estava programado para que o D'Alessandro falasse depois do jogo diante do Bahia. O Inter recebe Bahia, abre o marcador, faz o 2-0 e no final do jogo toma o 2-2. Se esperava muito que depois de Emiliano e Ramon Dias falarem, Andreas Nicolás D'Alessandro viesse a público se manifestar, até porque, vamos lá, particularmente, depois do presidente Alessandro Barcelos,
para mim, como torcedor, como colorado, é o nome mais forte da direção. É o cara que representou a camiseta do Inter por muitos anos, foi um ídolo, e aí a gente não tem nada do que falar, nada do que acrescentar e nada do que tirar sobre a figura do D'Alessandro como ídolo colorado, como camisa 10. Porém, gostaria muito de ouvi-lo nessas situações, porque é um cara que entende, passou por um momento muito preocupante também lá em 2013, no qual era semelhante, talvez fosse até mesmo pior, porque o Inter naquele momento acabava não tendo nem estádio, porque fazia as reformas no estádio Beira-Rio, então era um momento muito delicado também, e o Inter acabou disputando para não cair até a última rodada naquele momento. E o D'Alessandro, cara, líder de vestiário, capitão do time, e passou por todo aquele período. Gostaria muito de ouvi-lo em todo esse processo que o Inter passa agora em 2025. Porém, agora, nas últimas horas, o Fabrício Falkowski, do Correio do Povo, trouxe a informação, tá? Onde o D'Alessandro concederá entrevista coletiva após Ceará e Inter na próxima quinta-feira, independente do resultado. O diretor esportivo foi escolhido da semana para dar sequência ao revezamento de dirigentes em entrevistas após as partidas. Esse protocolo vem sendo adotado desde o jogo contra o Atlético Mineiro no dia 2 de novembro. Ou seja, levou cerca de 15 dias para que o D'Alessandro falasse. É claro, a gente tem uma data FIFA nesse meio, isso interfere, por óbvio, mas chamou muita atenção que antes José Olavo Bisol falou 2 vezes, e aí, é claro, quando a gente fala de um rodízio, se imagina o quê? Primeiro fala o Bisol, depois fala o Mazuco, depois fala o D'Alessandro e, por último, o presidente Alessandro Barcelos, caso ele entre nesse rodízio, porque a gente sabe que normalmente, às vezes, acaba ficando muito mais no pessoal de gestão, e aí o presidente fala justamente quando precisa, realmente, quando a coisa fica muito feia, mas está marcado a coletiva do D'Alessandro, independente do resultado, é o que traz o Fabrício Falkowski, e eu quero saber de vocês. Toda essa mudança sobre o Inter ter aproveitado o domingo para descansar, sobre o Inter ter mudado a situação de viagem, ir para Ceará o quanto antes, para se preparar para essa decisão que tem diante da equipe nordestina, e também sobre essas mudanças de bastidores. Quero saber de ti, o que tu acha? Tu acha que vai surgir efeito? Tomara. Deixa aqui nos comentários. É nóis, valeu, tamo junto e dá-lhe Inter.